It's still early in the season, but Yellowstone National Park has already seen several concerning interactions involving visitors and wildlife. Em meio às paisagens pacíficas do Parque Nacional de Yellowstone, tremores poderosos têm crescido constantemente na região. Este parque sereno, conhecido por sua beleza deslumbrante e pela diversidade de vida selvagem, esconde uma história de instabilidade geológica. Terremotos recentes têm adicionado novos capítulos à complexa história da geologia de Yellowstone. Mas o que esses eventos sísmicos podem nos ensinar sobre os segredos que se escondem sob a superfície do parque? Será que há um mundo de atividade geológica oculto esperando para ser descoberto? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O recente enxame sísmico no Parque Nacional de Yellowstone chamou a atenção da comunidade científica, despertando a atenção mundial. À medida que os tremores se intensificam e os terremotos abalam as paisagens serenas, surgem perguntas a respeito de uma possível erupção vulcânica. A ocorrência dramática desses eventos sísmicos, aliada às ameaças persistentes do supervulcão adormecido do parque, despertou um senso de urgência e interesse entre as pessoas ansiosas para resolver os mistérios sob a atraente superfície de Yellowstone. Antes de irmos mais fundo, vamos retroceder por um momento. O Parque Nacional de Yellowstone abrange uma vasta área nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. É um paraíso de maravilhas naturais, com mais de 8.900 km² de plantas e animais diversos, incluindo espécies icônicas como ursos cinzentos, lobos, bisões e alces. Mas o que realmente torna Yellowstone especial são suas características geológicas únicas. Sob a tranquila superfície do parque está um dos maiores sistemas vulcânicos ativos do mundo. A crosta terrestre aqui é mais fina do que em quase qualquer outro lugar, permitindo que a rocha fundida, chamada magma, fique mais próxima da superfície. Essa geologia dinâmica criou uma impressionante variedade de geysers, nascentes termais, piscinas de lama e fumarolas, incluindo o famoso geyser Old Faithful. Yellowstone abriga mais de 300 geysers ativos, mais do que em qualquer outro lugar da Terra, mostrando sua notável energia geotérmica. No entanto, o verdadeiro tesouro da geologia de Yellowstone é o supervulcão adormecido sob sua superfície acidentada. Um supervulcão é muito mais poderoso do que um vulcão regular, com erupções milhares de vezes maiores. O supervulcão de Yellowstone entrou em erupção pela última vez há cerca de 640 mil anos, deixando para trás uma depressão massiva conhecida como a Caldeira de Yellowstone. Esta formação em forma de cicatriz é uma evidência da erupção que abalou esta paisagem há muito tempo. E prepare-se, pois a melhor parte está por vir. Estabelecido em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone foi o primeiro parque nacional do mundo e inspirou a criação de muitos outros ao redor do planeta. Sua combinação única de beleza natural, vida selvagem abundante e geologia fascinante o tornou um destino favorito para naturalistas, aventureiros e geólogos. É um lugar onde se pode admirar um pôr do sol deslumbrante sobre o Vale Lamar enquanto se contempla as tremendas forças sob seus pés. Mas o encanto de Yellowstone vai além de suas maravilhas físicas. Ele tem uma rica história cultural que remonta a mais de 11 mil anos. Diversas tribos nativas americanas, como os Shoshones, os Bannocks, os Blackfeet e os Crows, chamaram essa região de lar por séculos, com suas vidas intrinsecamente ligadas à terra. A herança cultural de Yellowstone foi ainda enriquecida pela chegada de exploradores europeus, caçadores de peles e colonos no século XIX. Suas influências ainda podem ser vistas nas estruturas históricas do parque, como o Hotel Old Faithful. Preservar a biodiversidade excepcional e as maravilhas geológicas de Yellowstone para as gerações futuras é uma prioridade máxima. Os esforços abrangentes de conservação do parque visam proteger seu delicado equilíbrio entre humanos e natureza. Esses esforços garantem a sobrevivência de seu ecossistema diversificado e a preservação de suas maravilhas geológicas. Mas como entendemos as atividades sísmicas de Yellowstone? Segure-se, porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. Para entender as atividades sísmicas recentes de Yellowstone, devemos primeiro falar sobre a natureza dos terremotos.
Os terremotos ocorrem quando há movimento das gigantescas peças em forma de quebra-cabeça da Terra, chamadas placas tectônicas. Esse movimento cria características geológicas como montanhas, trincheiras, vulcões e terremotos. O efeito mais comum desse movimento são os vulcões. Os vulcões possuem muitas formas e tamanhos, mas os mais comuns são as colinas ou montanhas em forma de cone. Eles são encontrados em todo o mundo, formando tanto cordilheiras profundas abaixo da superfície do mar, como montanhas com milhares de metros de altura. Cerca de 1.900 vulcões na Terra são considerados ativos, o que significa que mostram atividade ocasional e provavelmente entrarão em erupção novamente. Muitos outros são vulcões adormecidos, que não mostram sinais de explosão, mas provavelmente se tornarão ativos em algum momento. Eu aposto que você não esperava por isso. Os vulcões são agentes de mudança incrivelmente poderosos. As erupções podem criar novas formas terrestres, mas também podem destruir tudo em seu caminho. Cerca de 350 milhões de pessoas, ou cerca de 1 em cada 20 pessoas no mundo, vivem dentro da faixa de perigo de um vulcão ativo. Os vulcanologistas monitoram de perto os vulcões para melhor prever as erupções iminentes e preparar as populações vizinhas para possíveis perigos vulcânicos que podem ameaçar sua segurança. A maioria dos terremotos ocorre ao longo das bordas das placas tectônicas, onde a tensão se acumula ao longo do tempo. Quando o estresse excede um certo ponto, as rochas se quebram, liberando a energia acumulada através de ondas sísmicas que sacodem o solo. Os terremotos revelam processos geológicos únicos em regiões como Yellowstone, que está longe das bordas das placas. O famoso supervulcão do parque, ou mais precisamente o ponto quente que o alimenta, é o culpado por esses terremotos. Um ponto quente é uma pluma de material quente que sobe desde altas profundidades por dentro do manto da Terra. Em Yellowstone, esse ponto quente criou uma intensa atividade vulcânica e sísmica. Mas, ao contrário da ideia de que esses desastres significam o fim do mundo, eles são apenas desastres naturais que ocorreram no passado e provavelmente ocorrerão em algum momento no futuro. No entanto, nem todos os terremotos são iguais. Eles variam em frequência, intensidade e profundidade. Cada característica fornece pistas sobre os processos internos da Terra. Os cientistas medem os terremotos usando a escala Richter, que atribui uma magnitude ao tremor, e a escala modificada de Mercalli, que avalia a intensidade do tremor e os danos causados em locais específicos. A atividade sísmica sugere processos geológicos únicos em áreas como Yellowstone, longe das bordas das placas. O parque enfrenta de 700 a 3.000 terremotos por ano, embora a maioria seja muito fraca para ser sentida pelos humanos. Esses frequentes tremores de baixa magnitude resultam das forças geotérmicas sob a superfície do parque. Eles nos lembram da volatilidade latente de Yellowstone e desempenham um papel na manutenção do ritmo das erupções dos geysers, como o famoso Old Faithful. A atividade sísmica de Yellowstone ocasionalmente ultrapassa seu padrão regular, criando um enxame sísmico. Um enxame sísmico é uma sequência de tremores em rápida sucessão, originários do mesmo local, ao contrário dos terremotos típicos que têm um choque principal perceptível seguido por choques menores. Os enxames consistem em muitos terremotos de tamanho semelhante. Esses eventos frequentemente geram especulações e preocupações devido à sua potencial associação com atividade vulcânica. No meio dessa interação entre movimentos crustais, intrusões de magma e maravilhas geotérmicas, está o recente enxame sísmico em Yellowstone. Esses tremores têm ressoado sob o parque há meses, dando ao solo um ritmo incomum. Você quer entender as implicações dessa situação? Continue assistindo para descobrir. Esses terremotos poderiam ser um sinal de uma iminente erupção vulcânica? Fique ligado até o final para uma reviravolta surpreendente. É importante lembrar que os enxames sísmicos, embora intensos, não são incomuns em Yellowstone. Episódios semelhantes ocorreram no passado sem resultar em erupções vulcânicas. Entender as mensagens transmitidas por esses terremotos recai sobre os ombros de geólogos e sismólogos. Com ferramentas e tecnologias avançadas, esses cientistas investigam incansavelmente o enxame sísmico, desvendando os mistérios profundos por trás das belas paisagens de Yellowstone. Eles analisam ondas sísmicas de terremotos, as quais desaceleram, aceleram ou mudam de direção ao encontrar diferentes materiais, como magma ou rocha. Essas variações criam sombras sísmicas que fornecem entendimentos sobre estruturas e processos geológicos subsuperficiais. Enquanto terremotos podem carregar a conotação de destruição, é essencial notar que a atividade sísmica é uma ocorrência regular em Yellowstone. Interpretando esses sinais, pesquisadores descobriram um vasto reservatório de magma sob o parque, uma desconhecida câmara de magma superficial.
Essa descoberta foi feita analisando ondas sísmicas de terremotos. Apesar dos medos associados aos terremotos, é importante entender que o recente enxame sísmico em Yellowstone não desencadeou mudanças significativas no reservatório de magma subsuperficial ou na deformação do solo da caldeira. Esses são indicadores-chave que sugeririam o despertar do supervulcão adormecido. Em vez disso, os terremotos parecem demonstrar que os dinâmicos sistemas geotermais do parque respondem a mudanças de pressão interna, enquanto mantêm um delicado equilíbrio. Embora as implicações geológicas do enxame ainda não sejam totalmente compreendidas, ele oferece uma oportunidade excepcional de aprendizado. Os dados derivados dessa atividade sísmica incomum são uma mina de ouro para cientistas ansiosos para resolver a complicada geologia de Yellowstone. Cada tremor e abalo fornece novos entendimentos sobre os processos ocultos que moldam uma das regiões mais geotermicamente ativas da Terra. Enquanto a ideia de uma erupção supervulcânica pode causar terror, é importante reconhecer que tal evento, com base em nosso entendimento atual, é altamente improvável dentro do período de duração de nossas vidas. A longa história de Yellowstone sugere que grandes erupções são pouco frequentes, com centenas de milhares de anos separando cada evento. Além disso, a maioria da atividade vulcânica em Yellowstone ao longo dos últimos milênios tem sido não explosiva, caracterizada por fluxos de lava lentos dentro da caldeira. Analisando esses eventos sísmicos, descobriu-se que a maioria deles tem origem hidrotermal, mais relacionada aos geysers e fontes termais do parque do que ao temido supervulcão. Isso sugere que o enxame sísmico atual poderia representar mudanças nos sistemas hidrotermais de Yellowstone, em vez de um precursor para um desastre vulcânico. No entanto, embora o risco de uma erupção supervulcânica possa ser baixo, Yellowstone ainda possui riscos localizados. Erupções vulcânicas menores, explosões hidrotermais, deslizamentos de terra e terremotos podem representar riscos dentro do parque e em suas imediações. Nosso tempo está acabando. Poderiam os tremores abaixo da superfície de Yellowstone ser um aviso antecipado de uma erupção vulcânica explosiva que mudará o clima global? Bom, espere mais um pouco que já vamos te contar. Então, como os funcionários do parque protegem o patrimônio geológico de Yellowstone? Para servir como guardiões e intérpretes da geologia de Yellowstone, os geocientistas e funcionários do parque trabalham incansavelmente nos bastidores. Esses indivíduos dedicados coletam e analisam dados usando tecnologias e metodologias avançadas. Ao implantar sismógrafos e estações de GPS, eles registram terremotos, medem movimentos do solo, analisam emissões de gases e estudam mudanças em geysers e fontes termais. Eles reúnem informações cruciais sobre a geologia complexa de Yellowstone. Além de seu trabalho científico, os geocientistas e funcionários do parque educam o público, traduzindo processos geológicos complexos em termos compreensíveis. Eles fornecem atualizações regulares, combatem conceitos errados e abordam preocupações, garantindo que os visitantes tenham informações precisas sobre as atividades geológicas de Yellowstone. Ao fazer isso, eles promovem segurança, respeito e uma compreensão mais profunda das maravilhas geológicas do parque. O papel dos funcionários do parque é igualmente importante. Eles gerenciam os recursos naturais do parque, garantem a segurança dos visitantes e facilitam a pesquisa científica. Os funcionários do parque observam mudanças nas paisagens de Yellowstone e transmitem informações importantes aos geocientistas. Eles implementam medidas de segurança, fecham áreas quando necessário e educam os visitantes sobre os perigos geológicos do parque. Seus esforços ajudam a manter um equilíbrio harmonioso entre a atividade humana e o poder da natureza. O trabalho dos geocientistas e dos funcionários do parque não é realizado isoladamente. Eles dependem do apoio e da cooperação de visitantes, comunidades locais e instituições em todo o mundo. Respeitando diretrizes, contribuindo para esforços de pesquisa e compartilhando informações precisas, todos podemos desempenhar um papel na compreensão e preservação da geologia única de Yellowstone para as futuras gerações. Enquanto o concerto sísmico abaixo de Yellowstone prende nossa imaginação, é importante apreciar o imenso poder e beleza de nosso planeta. A Sinfonia Sísmica de Yellowstone é um chamado à ação, um convite para explorar, aprender e contribuir para a coexistência sustentável da humanidade e da natureza. Essas ideias podem nos guiar na gestão dos recursos naturais do parque, na mitigação de possíveis perigos e na preservação de seu rico patrimônio geológico. Vamos nos aventurar mais nos detalhes dessa narrativa geológica cativante. O recente enxame de terremotos em Yellowstone despertou grande interesse e preocupação entre cientistas e o público em geral.
Embora o enxame seja, de fato, um evento notável, é importante abordá-lo com clareza e entendimento científico. Os enxames sísmicos possuem precedentes na história de Yellowstone. Episódios semelhantes ocorreram no passado sem resultar em erupções vulcânicas. Portanto, é importante não tirar conclusões precipitadas a respeito da possibilidade de uma erupção catastrófica iminente. Embora fascinante, o atual enxame de tremores não indica atualmente uma mudança significativa no reservatório de magma subsuperficial de Yellowstone. Cientistas e sismólogos monitoram de perto padrões de deformação do solo, emissões de gases e atividade sísmica para rastrear possíveis atividades vulcânicas. Até o momento, não há evidências capazes de sugerir que uma erupção vulcânica esteja iminente ou mesmo provável de acontecer em breve. Enquanto os riscos potenciais associados a uma erupção supervulcânica em Yellowstone não podem ser completamente descartados, é essencial enfatizar que tal evento é altamente improvável em um futuro previsível. Os longos períodos de dormência do parque entre grandes erupções, combinados com a atividade vulcânica predominantemente não explosiva ao longo dos últimos milênios, fornecem um contexto para entender a baixa probabilidade de uma erupção catastrófica. Além disso, o recente enxame sísmico está relacionado principalmente aos sistemas hidrotermais dentro do parque, em vez do movimento de magma. Sistemas hidrotermais, incluindo geysers, nascentes termais e piscinas de lama, são impulsionados pela interação entre a água circulante e o calor do magma subjacente. Mudanças nesses sistemas podem levar a atividades sísmicas localizadas, o que provavelmente é o caso do enxame atual. Esses eventos indicam ajustes e variações naturais dentro das características geotermais de Yellowstone, em vez de precursores de uma erupção vulcânica. Enquanto o risco de uma erupção catastrófica permanece baixo, existem riscos localizados dentro de Yellowstone. Erupções vulcânicas menores, explosões hidrotermais, deslizamentos de terra e terremotos podem ameaçar o parque e seus arredores. É crucial monitorar e avaliar continuamente esses riscos para garantir a segurança dos visitantes e manter o delicado equilíbrio de coexistência entre a humanidade e as forças geológicas do parque. Para mitigar esses riscos de forma eficaz, existe um robusto sistema de monitoramento e pesquisa em Yellowstone. Geocientistas, funcionários do parque e a comunidade científica mais ampla colaboram para coletar e analisar dados, interpretar processos geológicos e avaliar ameaças potenciais. Tecnologias avançadas, como sismógrafos, estações de GPS, analisadores de gás e câmeras de imagem térmica, fornecem informações valiosas sobre a geologia do parque e permitem a detecção precoce na mudança de atividades vulcânicas ou hidrotermais. Armados com esse entendimento científico, os geocientistas e os funcionários do parque desempenham um papel crucial na educação do público sobre a geologia de Yellowstone e no combate a medos e equívocos. Centros de visitantes, passeios guiados, apresentações públicas e materiais informativos fornecem informações precisas e acessíveis sobre as características geológicas únicas do parque, incluindo o recente enxame sísmico. Eles promovem o envolvimento responsável com esse ambiente natural dinâmico, fomentando o entendimento e o conhecimento. A responsabilidade de proteger e preservar as maravilhas geológicas de Yellowstone se estende além dos limites do parque. A colaboração com comunidades locais, estados vizinhos e instituições globais é vital para enfrentar os desafios geológicos dinâmicos do parque. Ao compartilhar conhecimento, recursos e experiência, podemos aprimorar a pesquisa científica, desenvolver estratégias eficazes de gerenciamento de riscos e promover um senso mais amplo de responsabilidade por esse tesouro natural de importância global. O Parque Nacional de Yellowstone é um testemunho da extraordinária diversidade e poder das forças geológicas do nosso planeta. Suas paisagens deslumbrantes, biodiversidade rica e sistema vulcânico ativo formam maravilhas naturais que nos cativam e inspiram. A atividade sísmica em Yellowstone, incluindo os terremotos recentes, oferece vislumbres dos processos ocultos em jogo sob a superfície. Por meio de estudos científicos, monitoramento contínuo e esforços colaborativos, obtemos valiosas informações sobre a geologia do parque, mitigamos riscos potenciais e garantimos a coexistência responsável entre a humanidade e a natureza. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.